E aí, pessoal, prontos para mais uma exploração? Hoje a gente vai mergulhar direto num dos textos jurídicos mais monumentais do Brasil, o famoso Artigo 5º da Constituição. Para entender de verdade como os direitos se estruturam no país, a gente precisa olhar para esse documento não como um manual chato e técnico de regras, mas como a verdadeira arquitetura da nossa liberdade moderna. Logo de cara, o caput, a cabeça do artigo, lança aquela declaração super poderosa. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Mas, pausa rápida aqui, porque tem um detalhe muito importante. O texto literal fala em estrangeiros residentes, certo? Só que a gente precisa lembrar que o STF já bateu o martelo há muito tempo de que essas garantias se estendem perfeitamente para turistas e não residentes que estão só de passagem. Ou seja, o escudo de proteção é universal, sem exceções. Bom, para dar conta de uma lista densa, com quase 80 incisos, sem se perder, a nossa rota hoje vai ser dividida em 5 partes. Primeiro, o pilar da Constituição. Segundo, as liberdades e direitos individuais. Depois, privacidade, propriedade e informação. Em seguida, as garantias penais e justiça. E, por fim, a proteção e os remédios constitucionais. Bora lá? Começando pela parte 1. O pilar da Constituição. A base da igualdade. Para traduzir aquele juridiquês inicial, as garantias centrais do texto se apoiam em 5 pilares inquebráveis, fáceis de lembrar: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. É super interessante notar que toda aquela lista gigantesca e complexa que vem depois existe por um único motivo: detalhar, defender com unhas e dentes e colocar na prática esses 5 conceitos fundamentais. Avançando para a parte 2, liberdades e direitos individuais. O nosso espaço pessoal. E é aqui que a gente vê o brilho da Constituição na hora de equilibrar as coisas. De um lado da balança, temos a livre manifestação do pensamento, uma garantia absoluta de que as ideias podem circular à vontade. Mas, do outro lado, as fronteiras são claríssimas. Nada de anonimato, e se houver excessos, existe o direito de resposta garantido, que tem que ser proporcional ao estrago, além daquela indenização básica. A liberdade para falar é sagrada, claro, mas a conta pela responsabilidade do que é dito sempre chega. Expandindo ainda mais essa ideia de liberdade, a gente esbarra na natureza absoluta de outros direitos. A Constituição blinda de verdade a consciência e a crença religiosa. Mais do que isso, a atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é totalmente livre. O detalhe de ouro nesse trecho é a frase literal, independentemente de censura ou licença. Resumindo, o Estado é totalmente proibido de atuar como um filtro prévio para a arte ou a expressão humana. Entrando agora na parte 3, privacidade, propriedade e informação, os nossos espaços físicos e digitais. E isso ilustra brilhantemente o limite cirúrgico do poder estatal. A nossa casa é declarada o nosso asilo inviolável e ponto final. As exceções no texto são muito exatas e literais. Só dá para entrar sem a permissão de quem mora lá, num flagrante delito, num desastre, para prestar um socorro imediato, ou se houver uma determinação judicial estritamente durante o dia. Já quando o assunto é a posse de bens, temos outro contrapeso fascinante. A lei garante sim o direito de propriedade, óbvio, mas ela imediatamente atrela uma condição estrutural a isso. A propriedade vai precisar atender à sua função social. Se por acaso rolar uma desapropriação por necessidade pública, o texto dita as regras exatas do jogo, garantindo que o dono receba uma compensação de forma prévia, justa e em dinheiro. Pulando do espaço físico direto para o fluxo de informações, a Constituição crava direitos que são essenciais para a transparência. Primeiro, o direito de exigir e receber informações de órgãos públicos. Segundo, e olha só como isso é atual, a inclusão moderna do direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. É o texto de 1988 respirando e se adaptando perfeitamente aos dias de hoje. Chegamos na parte 4, garantias penais e justiça, o nosso sistema de defesa. Para entender o peso real da lei, a Constituição faz uma divisão bem metódica das consequências para os crimes mais severos. De um lado, nós temos os crimes inafiançáveis e imprescritíveis, ou seja, não tem fiança e o ato nunca perde o prazo para ser julgado. Estão aí o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado. Do outro lado, ficam os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, aqueles que o Estado simplesmente não perdoa, como a tortura, o tráfico ilícito, o terrorismo e os crimes hediondos. Seguindo o rastro de uma possível condenação, a lei monta um escudo cronológico de proteção. Passo 1. Não existe crime sem uma lei anterior que defina aquilo como crime. Passo 2. A lei penal nunca, jamais retroage, a não ser que seja para trazer um benefício para o réu.
E passo 3. A prisão de alguém só pode acontecer num flagrante ou com uma ordem judicial escrita e muito bem fundamentada. O processo tem que ser previsível. Indo para o lado das dívidas financeiras, a letra fria da Constituição fala em só 2 exceções para a prisão civil: não pagar a pensão alimentícia e a figura do depositário infiel. Mas olha só, o contexto jurídico aqui é importantíssimo. Embora o tal depositário infiel ainda conste na redação original, o STF já pacificou totalmente que prender alguém por isso é inconstitucional, se baseando em tratados internacionais de direitos humanos. Ou seja, na prática de hoje, a única prisão por dívida que continua existindo no país é a de pensão alimentícia. E, finalmente, a parte 5, proteção e remédios constitucionais, salvaguardando as bases. Então, o ponto crucial é compreender como funciona essa ferramenta milenar. O famoso habeas corpus é um direito absoluto, totalmente gratuito, concedido sempre que qualquer pessoa sofrer, ou até mesmo se achar ameaçada de sofrer, uma violência ou coação na sua liberdade de ir e vir por causa de um abuso de poder. É, de forma literal, o grande escudo do nosso corpo físico. E do mesmo jeito que o habeas corpus defende o corpo, a gente tem o habeas data para defender a nossa presença digital e burocrática. É uma ação desenhada de propósito para garantir que a gente tenha acesso a todas as nossas informações nos bancos de dados do governo. E o mais importante, serve para exigir a correção de qualquer dado que esteja incorreto ou fora do lugar. Para garantir que todas essas palavras não fiquem só numa promessa bonita, a Constituição garante gratuidade em momentos supercríticos da vida. O registro civil de nascimento, a certidão de óbito, as próprias ações de habeas corpus e habeas data e os atos necessários para exercer a cidadania para quem é comprovadamente pobre. Tudo isso sai de graça, na forma da lei. A ideia é clara: ninguém deve ficar às margens da sociedade só porque não tem grana. Terminando essa nossa grande navegação pelos alicerces do artigo 5º, a gente fica com uma reflexão provocativa. Como é que essas palavras tão poderosas, lançadas lá em 1988 e interpretadas até hoje, continuam desenhando a nossa realidade diária de liberdade, segurança e ordem? É simplesmente fascinante ver o quanto esse documento vivo guia um país inteiro. Fica aí essa excelente provocação para a gente pensar a respeito. Até a próxima exploração!